This meeting is being recorded. Pronto, gente, eu trouxe um videozinho, antes da gente começar, eu vou passar para vocês um videozinho sobre uma nova... Não é exatamente sobre o que vamos falar aqui nesse estudo de hoje, mas é uma abordagem bem interessante que está surgindo agora ali no Brasil sobre a cada dentário, sobre os dentes em si, que eu achei bem interessante, que é a cibernética bucal. É algo que trata os dentes para que daí o corpo físico, né, fique melhor. Então, eu trouxe um videozinho só para vocês ouvirem o que esse homem fala, que eu achei bem interessante. Depois nós vamos para o nosso assunto. Deixa eu ver aqui. Eu nunca sei onde que eu tenho que ir, gente. Eu vou descobrir devagar. Ah, não é aqui. Ah, eu acho que eu tinha que ter salvo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não salvei. Bom, eu vou deixar para o final passar esse videozinho. Eu queria que vocês vissem, mas eu acho que não vai... Aqui. Enfim, eu devia ter salvo em outro lugar. Depois eu passo, então. Vamos para o estudo mesmo, depois eu passo o videozinho. Vocês viram que eu mandei um... Arcada? Eu mandei umas fotos para vocês. Vi, uma da face e outra da arcada. Isso. Da cabeça, ó. Uhum. Tá. Então, hoje nós estamos na terceira aula. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dentes. Vocês estão vendo aí, gente? Estamos vendo você. Estão vendo a mim? Sério? Não acredito. O que é para nós vermos? Nossa, peraí. Eu achei que já estava compartilhando. Peraí. Aqui agora acho que vai dar. Pronto. Estão vendo agora, né? Tá um monte de pasta aí. Oxente. Oxente. Espera aí que eu vou lá de novo. E agora? Beleza. Tá aparecendo agora? Uhum. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, sobre os dentes. Vamos ver o que é que as nossas emoções têm a ver com os nossos dentes. Se vocês deram uma olhadinha lá, vocês vão entender depois quando a gente chegar aqui nos premolares, nos incisivos. Deixa eu ver que a Cláudia está mandando mensagem aqui. Espera lá que a Cláudia quer entrar, mas não está aparecendo ela aqui, gente. Só um pouquinho que a Cláudia está querendo entrar, mas não está conseguindo. Só um pouquinho que eu vou interromper, voltar para ver onde que está. Está aqui ela. Ela está querendo entrar e não estava conseguindo. Pronto. Está aí, Cláudia? Cláudia, você conseguiu entrar aí?
Olá, pastora. Conseguiu? Consegui, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pastora? Seja bem-vinda aí, então. Obrigada. Bora lá, então. Bora lá. Já tem muito tempo que começou ou está começando? Vamos começar agora. A gente estava conversando, eu fiquei procurando um vídeo que eu tinha separado, mas não achei. Então, eu vou... se eu não conseguir aqui até no final, eu mando para vocês depois, tá? Tá. Que era para estar aqui, mas não sei onde é que foi meu vídeo, deixei separado, mas... Ok, nós vamos falar, então, sobre os nossos dentinhos. Vamos ter algumas surpresas hoje com os nossos dentinhos. Jesus! Eu estudo essas coisas e fico pensando, meu Deus, o que que a gente fez? Né? O que que a gente fez na nossa vida? E é bom para agora, então, a gente se conhecer um pouco. Por que que os nossos dentes são assim? Por que que eles tiveram problemas, né? E eu e a Marilete estudando, aí chegamos nesses assuntos aí, né, Marilete, essa semana aqui, nós estudando, a gente vai... A Marilete descobre uma coisa de um lado, eu descubro uma outra coisa de um lado, a gente vai dividindo aí os nossos conhecimentos e chegamos aqui nesse ponto, porque eu e a Marilete, a gente é igual, a gente estuda as mesmas coisas, sempre correndo atrás dos mesmos assuntos e aprendendo um monte de coisa, né, Marilete? Sim. Por isso que a gente... Gêmeas, né? Nascida no mesmo dia, quase no mesmo horário, quase, né? Como é que ia ser diferente? Como é que ia ser diferente? Então, bora lá, gente. Sejam todos bem-vindos, então. Grata a Deus por vocês estarem aqui. Espero que hoje a gente aprenda um pouquinho mais. Pena que as outras meninas não vieram, não sei por quê, acho que esqueceram. Mas, enfim, acho que tem mais alguém chegando aqui, deixa eu ver. Tem mais, só um pouquinho que eu vou receber as meninas aqui. A Marilene e a Alice. Marilene e Alice conseguiram entrar? Oi, Marilene, oi, Alice, estão aí? Oi, boa noite, estou aqui, pastor, um pouquinho atrasado, mas cheguei. É importante é chegar, né? Marilene, tudo bem? Bom, vamos lá, gente, vamos lá, que nós estamos um pouquinho atrasados. Vamos lá, então. Gente, olha, cada parte do nosso corpo, todos estão acompanhando aí na tela? Sim. Sim. Ok. Então, cada parte do nosso corpo tem sua função específica, né? Aliada ao emocional. Olha como tudo está ligado ao emocional. O formato dos nossos olhos, o formato do nosso nariz. Vou ver se eu trago estudos aí sobre o que o nosso nariz está falando da gente, o que a nossa orelha, o que os nossos dedos estão falando da gente, o que eles estão falando das pessoas que a gente convive, dos seus pacientes, né? Vocês que são alunas terapeutas aqui da MPC também, né? Vão conseguir juntar, né? Muito desses estudos que a gente vem fazendo para daí ajudar vocês a conhecerem os seus clientes também. Tá bom? Então, cada parte do nosso corpo tem sua função específica aliada ao emocional. Cada traço, forma, tamanho, comprimento, cor, espessura, largura faz parte de uma linguagem expressada pelo Criador de todas as coisas. Então, olha, cada parte de nós, cada traço, né? Tem uma linguagem no nosso corpo, o nosso corpo fala, que interessante, o nosso corpo fala mais do que a nossa boca. Vocês sabiam disso? O nosso corpo fala mais que a nossa boca, gente. Então, que tenhamos entendimento e capacidade de utilização destes sábios conhecimentos que compõem a estrutura humana, que através desta consciência possamos construir a nossa própria história, baseados na liberdade do ser, estar e agir. Então, aqui fica registrado, né, um agradecimento à inteligência cósmica, a Deus, que a gente sabe, né, que é Deus que fez isso tudo, mas Deus deixou o universo, deixou ali a inteligência cósmica, tudo para estar aí nos direcionando, nos ajudando. Tudo é Deus, para mim tudo é Deus. Eles dão outros nomes,
mas é Deus, né? E cada um tem a sua maneira de ver Deus, de entender Deus, cada um tem o seu Deus, que também está tudo bem, cada um com a sua fé. Então, os dentinhos, gente, os dentes, eles traduzem a qualidade da saúde física e emocional do indivíduo, revelam posturas emocionais, estruturas básicas de comportamentos, conflitos, evolução psíquica. Quantas pessoas que têm os dentinhos tudo tortinho, né? Um para cima, um para baixo, um para lá, um para cá, um para frente, um para trás, né? Quanta gente, e saber que ali os dentes estão falando das emoções também dessas pessoas. Os nossos dentes estão falando das nossas emoções. Interessante, não é? Como é bom a gente ter esse conhecimento, conhecer a si mesmo. Meu Deus, então meu dentinho fala isso de mim, né? Fala isso da minha história. Então, os dentes, eles estão relacionados com os centros de força do corpo etérico, né, do nosso corpo, também chamados chakras, com os órgãos do corpo e com as emoções. O adoecimento de um dente é um grito de socorro, sinal de que alguma coisa não está bem na vida ou no interior do indivíduo. Eles são canais de preservação orgânica e canais de purificação de energia densa. Olha como os nossos dentes são importantes. E como que antigamente arrancava tudo, né? Para pôr chapa, que era antigamente era chapa, né? Agora é prótese, né? Agora ficou mais chique o nome, né? Não era assim, Cláudia? Era isso mesmo. Verdade. Nossos papais, né? Arrancava todos os dentinhos, né? Ficava estragadinho, porque lá não eram nossos papais, era o dentista, queria arrancar tudo. E arrancava era tudo, né? Verdade. Acho que arrancava. Se você fosse no dentista, era arrancar. Ia para lá, já voltava sem dente para casa. Então, e era não pessoas novas, já extrair todos os dentes e já a dentadura, né? A chapa, como falava. Incrível, né? Oh, então, são 32 dentes que nós temos, 8 conjuntos de 4 dentes, 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 caninos, 4 primeiros molares, 4 segundos pré-molares, 4 molares, 4 segundos molares e 4 sisos. Por isso que eu mandei aquela foto lá para vocês depois verem quais são os seus dentinhos que tiveram problemas, qual é o problema aí dos dentinhos dos seus filhos, do seu esposo, enfim, para vocês analisarem depois a personalidade sua e de cada um. Os dentes de um conjunto são interligados de forma que quando um dente adoece, os outros 3 também sofrem. Para entendê-los, deve-se considerar também o lugar que eles ocupam na arcada. Então, vamos lá para a arcada superior. Mostra o eu, ou seja, como o indivíduo é. E ele trabalha registros ancestrais relacionados com a alma e registros inconscientes. Conta como foi a vida no processo intrauterino, traduz a estrutura da pessoa e trabalha mais a emoção e o sentimento. Né? Então, quem tem dentinho meio desregulado aí na parte superior já começa a entender os conflitos. Trabalha mais a emoção. A arcada superior protusa, agora eu não trouxe aqui uma folha que eu anotei, a protusa e aí aquela outra tipo de arcada, tem 2, né? A protusa que acho que a protusa agora, meu Deus, amor, traz um papel que está ali em cima do meu outro computador que fala sobre os dentes, por favor. Então, a arcária superior protusa indica dificuldades na vivência do aqui e agora, domínio do sensorial e a ancestralidade. Pessoa muito sensível, que podem ter dificuldades com o poder e a autoridade. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. É um outro parecido com esse. Está lá por cima, mais para cá, assim. Então, eu tenho o domínio do sensorial e da ancestralidade, pessoas muito sensíveis que podem ter dificuldades com poder e autoridade, muitas vezes tornam-se arrogantes ou autoritárias por não saberem como se colocar
diante da vida. Isso é quem tem aquela a superior protusa. A superior ela vem para cima, né? Para cima da inferior. Vamos ver se é essa aqui. Uhum. Tá, então a protusa é a arcada que vem em cima da superior. Como é que eu vou falar? Ela é assim, ó, vem por cima, né? Estão entendendo, gente? Sim. É assim, ó, deixa eu ver. Ela vem para frente. Eu nem consigo fazer, gente, que a minha é reta. Enfim, a arcada dentária superior, ela vem para cima da inferior. Então, como que é o sentimento, como que é essa pessoa? Então, primeiro indica que essa pessoa tem dificuldade na vivência do aqui e do agora. Domínio do sensorial e da ancestralidade. Pessoas muito sensíveis, que podem ter dificuldades com o poder e autoridade. Muitas vezes tornam-se arrogantes ou autoritárias por não saberem como se colocar diante da vida. Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de arcada dentária? Protusa? A parte de cima é bem para frente. Ô, Vera, como que a Carmen, como que a da Vera é? Da Vera? Ela é um pouco para frente. Um pouco para frente, Ela né? meio que parece quase que faz uma ponta, assim. Isso, é. Ela tem um pouquinho, eu lembrei dela hoje. Arcada superior adentrada. Então, a superior para fora, agora quando ela é para dentro, né? Para dentro, tá? Demonstra a pessoa com dificuldade de se impor, seja porque se sente reprimida ou por dificuldade própria de se posicionar. Depois vocês vão ter esse estudo, daí vocês analisam mais, com mais tempo, tá? Agora nós vamos para a arcada inferior, né? Quando a arcada inferior, então, ela é para dentro. Mostra a pessoa, mostra de como o indivíduo está, mostra o momento presente, o pós-nascimento, as referências educacionais de pai e de mãe, e a estrutura da personalidade consciente, trabalha mais o racional. Agora, quando a arcada é protusa, né, que é prognata também, que eles chamam. A prognata é quando a mordida inferior, ela é para frente, aquelas pessoas que têm o queixo, né, para frente. Alguém conhece pessoas que têm o queixo para frente? Conheço. Ninguém conhece? Eu O meu conheço. é muito pequeno. Eu conheço. Eu conheço. Ah, ok. Eu conheço também. Então, analisem aí para ver se é isso mesmo. Deixa eu pôr aqui para baixo. Então, essa que tem a prognata, né, revelam pessoas de temperamentos fortes, que têm dificuldades com a autoridade, meu esposo, principalmente paterno. Eles veem os seus desejos e ânsias negados e não criam sentimentos, e criam, né, sentimentos de revolta, tornando-se arrogantes ou orgulhosos. São pessoas sensíveis também, que precisam de diálogo e oportunidades para a sua expressão. Então, comecem a ver se tem alguém na família de vocês com essas arcadas dentárias ali fora do normal e começam a analisar para ver se é isso mesmo, né? E é muito interessante porque é bem isso mesmo, a pessoa se enquadra exatamente ali nessas especificações. Agora, a arcada inferior adentrada mostra pessoas frágeis, com pouca força de vontade, tímidas e com dificuldades de se impor diante da vida e de pessoas, necessitam de estímulos, elogios e oportunidades para que se descubram. Tá bom, gente? Aí depois vocês estudem lá, analisem bem o que você é, onde você se encaixa aqui, se é realmente isso, e daí você se entender, né? Entender, então, eu tenho essa atitude porque, né? Passei alguns traumas, tem algumas emoções presas aí que geraram. Por isso que, gente, não tem muitas vezes que as pessoas usam o aparelho durante muito tempo e depois que tira, volta tudo de novo, né? Agora tem pessoas que usam, aí a pessoa conseguiu mudar algumas coisas na sua vida, então, sim, funciona.
o dente vai para o lugarzinho que tem que ser e fica tudo bem. Então, aí depende dessas emoções que estão lá presas. Se a pessoa, durante a vida, conseguiu sair daquele lugar, daquele trauma, aí as coisas conseguem a voltar ao normal, até mesmo os dentes, tá? Então, estrutura, gente, que compõe os dentes. A raiz, então a raiz está relacionada ao sentimento músculo-esquelético do corpo, pois ambos fazem o papel de sustentação. Fraturas na raiz significam que o indivíduo está perdido, sem base. Há necessidade urgente de mudar a vida. Distúrbios na raiz significam um jeito conflituoso de viver, diferente do próprio modo de ser. Você vê, então, problemas de raiz, tem um indivíduo aí que tem uma necessidade, que há necessidade urgente, que ele mude a vida dele, mude a história dele. Ele está fora aí da realidade, né? Está vivendo uma outra história, ele tem que mudar a vida dele. Dentina, né? Quem tem problema na dentina? A dentina relaciona-se com o sistema muscular do corpo, uma vez que também é excitável, permitindo a troca de impulsos nervosos. Dentina exposta significa que a pessoa está insegura diante da vida, sentindo-se desprotegida, e quando a pessoa passa por algum choque ou trauma, tende a ficar com sensibilidade excessiva nos dentes. Quantas vezes nós estamos com sensibilidade nos dentes, né? É porque acabamos de passar por um trauma, um choque, um estresse. Então, nada é por acaso. Não existe dor de dente por acaso, nada é por acaso no nosso corpo. Tudo tem uma explicação. E canal, gente, quem aqui não tem canal no dente? Será que tem alguém aqui que não tem um canal, nenhum dente? É difícil, né? E o canal, ele corresponde à medula espinhol. Eu não tenho. Hã? Eu não tenho. E a Alice não tem, gente? Não. Diva! Eu acho que é porque eu tenho irmã dentista, então desde pequenininha eu já ia nela. Ah, é? É. Às vezes não tem nada a ver com não escovar dente, gente. Vocês sabiam que, claro, a gente tem que ter a higiene bucal e tudo, né? Mas às vezes não tem nada a ver com isso, porque eu li uma história uma vez de um cara que ele ficou preso numa ilha não sei quantos anos. E quando levaram ele para o dentista, ele não tinha nenhuma cárie, vivendo lá tantos anos sem escovar dente, sem nada. Então, tem alguma coisa estranha aí. Se cárie é devido à falta de escovação, ele deveria ter chego ali no dentista depois cheio de cárie. Tem sentido. Hã? Não tem sentido daí, né? Sentido, Então, o canal corresponde à medula espinhal e pode refletir distúrbio no fluxo energético corporal. Trabalha, bombeia, coordena e mantém a saúde do órgão correspondente daquele dente. Problemas no canal indicam impaciência com o momento presente e incapacidade de aceitação. Indica que o momento é de amadurecimento. Então, claro, a gente naquela idade, jovenzinho, né? A gente sempre é meio impaciente. E, às vezes, muitos de nós não aceitam o momento presente por causa da carência que a gente teve, por causa que o pai ou a mãe eram estressados, nervosos e brigavam com a gente, enfim, né? Muitos conflitos podem ter acontecido aí nessa nossa fase de vida que gerou esses problemas no canais, ou mesmo na fase adulta também, tem muita gente que tem problema de canal. Não. É isso que eu ia falar, né? Na fase adulta também as pessoas têm. Sim. E aí passa por algum desses conflitos, dessas emoções aí, que daí acaba gerando problema no seu dentinho. E os nervos, né? O nervo do dente, estão relacionados com a sensibilidade e com o sistema nervoso. Exercem a função de reconhecimento das sensações, possuem a capacidade de percepção. Quando há problema nos nervos, indica que o indivíduo está muito tenso, estressado, que gostaria de não perceber o que o incomoda. Há uma grande dificuldade de viver com suas próprias emoções e lidar com as suas sensações. E é preciso enfrentar, parar de justificar-se e procurar entender
a mensagem específica deste dente. Então, gente, não tem como fugir, né? Não tem como fugir das nossas emoções. As emoções, elas vêm e elas prejudicam nossos dentes, elas prejudicam o nosso corpo físico, os nossos órgãos, e vão fazendo bagunça no corpo todo. Então, por isso a importância da gente se conhecer, aprender a lidar com essas emoções, para poder ter uma vida saudável. Agora, o esmalte do dente, né? Ele está relacionado com a pele, faz a troca com o meio externo, que pode ser de uma maneira saudável ou não. Problemas no esmalte indicam dificuldades na convivência com o mundo, incapacidade de estar, de participar socialmente da vida, indicam que a pessoa é introvertida, não revelando com facilidade os seus sentimentos. Quando existe um sentimento grave de culpa, o esmalte do dente pode apresentar problemas. Neste caso, o indivíduo deve se abrir com alguém de sua confiança para desabafar os sentimentos guardados e procurar a melhor forma de se sentir bem. E também eu acho que muitas vezes a gente tem problema nos dentes que a gente nunca nem vai analisar esse negócio de esmalte, essas coisas todas, né? A não ser a Alice, que tem a irmã que é dentista, está sempre cuidando dos seus dentinhos, né, Alice? Mas a maioria de nós vai no dentista quando tem um problema no dente. Então, às vezes, o dentinho já está doentinho e a gente nem sabe. Então, o dentinho está doentinho. Mas eu acho, Marisete, que nem dentista iria resolver, né? Eu acho que quando a pessoa tem essa emoção, nem a irmã dentista, eu acho assim que seria a solução. Né? Eu acho que a emoção vem e danifica, independente do, né, se tem ou não um profissional da área na família. Eu acho assim, né? Sim, mas eu quis dizer que às vezes nós temos o problema, nós nem vamos no dentista, a gente nem sabe que está com o problema, né? Sim. Que está com problema no esmalte, não sei onde, nem sabe que tem. Porque a gente sabe que tem quando ou a gente tem uma dor ali, que problema no esmalte, nem sei se tem dor, né? Aí a gente fica com esse problema, claro que vai se agravando, depois vai trazer mais problemas ainda, mas a gente convive com o problema, claro, nem sabe, não cura até que a emoção não seja curada, e assim vamos seguindo sem aquela verdadeira saúde que todos nós nascemos para ter. E os vasos sanguíneos é a circulação energética, significando a liberdade de expressão emocional específica de cada dente, através da circulação do sangue. Agora, tem as mensagens de cada dente, gente, mensagens dos dentes incisivos centrais. Por isso que eu mandei a fotinha para vocês verem agora quais são esses dentes incisivos centrais. Eles indicam a harmonia consigo mesmo, quando eles estão em harmonia, né? E com o ambiente, o social. Traduzem a liberdade de ser e de estar. Trabalham o relacionamento do indivíduo consigo mesmo e com a família. Trabalham ainda a ancestralidade e os padrões familiares. Quando a pessoa tem dificuldades de assumir padrões comportamentais familiares já cristalizados, tem problemas nestes dentes. Interessante, né? Como é que pode, gente? Alguém aqui já tinha ouvido falar algo parecido com as emoções com os dentes? Nunca. Eu não, nunca ouvi falar. Eu também não, nem fazia ideia. Quanta coisa, né, que a gente não sabe nessa vida, né? Muita coisa. Agora eu tenho um exemplo assim fantástico. Minha tia madrinha, ela com 94 anos, ela faleceu ano passado. Ela nunca precisou fazer nada, os dentes eram perfeitos. Pense em uma dentição linda, perfeita era dela. E como é que era a pessoa dela em si? Uma pessoa assim maravilhosa, muito carismática, entendeu? Uma pessoa, ela era evangélica, muito amada, sofreu muito assim com o marido, porque o marido era um médico e antigamente esses médicos quando chegavam no interior era o Deus, né? Porque ele muito bom, fazia de tudo, ele era ginecologista, obstetra e ele dava muito grande. Só que
ele era muito amável e namorador também. Então, assim, muito namorador, mas nunca desrespeitou ela. Nunca, assim, sabe? Ela sabia que ele tinha as namoradas e tudo, mas ela era uma pessoa divina, que ela recebia as namoradas dele dentro de casa para quando precisava, que vinha do interior, para ajudar e tudo. Então, assim, ela foi um exemplo. Essa tia minha foi assim, morreu ano passado, mas era uma pessoa super para frente, alegre, muito comunicativa. E aí ela adoeceu, ela caiu, foi de uma queda, Olha, ela quebrou o fêmur, foi para o hospital. Do hospital, ela pegou a Covid. Aí pronto. Foi uma pena. Mas os dentes, gente, os dentes eram perfeitos, a coisa mais linda. Não é dizer que eram os dentes, não era aquela dentição linda. Um branco bonito, não tinha uma cara, nada. Nada, nada. 94 anos. uau! Olha só o testemunho aí, de que ela era uma pessoa legal, de bem com a vida, astral alto, né? Uma pessoa ajudadora. Gente, olha o que é que nós temos que ser na nossa vida. É verdade. Ela não deixava os problemas tomar conta dela, não. Ela lutava ali, ela era daquela de orar, de buscar e tudo, mas ela sempre acreditava. Ela foi um exemplo muito bom mesmo. Pronto, agora a gente tem né, a receita. O que fazer, então, para ter dentes bons e para ter uma saúde boa? E é difícil, né? Porque então, quanto por cento das pessoas tem essa dentição perfeita? É 0, não sei quantos por cento, porque quer dizer o quê, gente? Que todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo com as emoções toda bagunçada, emoções de tristeza, de dor, né? Nossas emoções todas dodóis. Então, a importância, gente, da gente rever aí as nossas emoções, os nossos comportamentos, nós com os outros. Olha, ela era traída. Aí, gente, isso parece até Jesus, né? Porque, olha, bem traída, tudo, e ainda acolher, né, as mulheres para dentro de casa. Ela acolhia, era algo assim, raridade. Raridade mesmo. Raridade. Raridade do ser humano, meu Deus. Ai, ai. Porque hoje a gente não aguenta, praticamente, antes da gente começar a estudar e aprender, a gente não, qualquer coisinha era motivo de discussão, era motivo de, vamos dar um tempo, vamos separar. Bem assim, é bem assim. E assim é com todo mundo. Então, trabalham ainda a ancestralidade, os padrões familiares. Quando a pessoa tem dificuldade de assumir padrões comportamentais familiares já cristalizados, tem problemas, então, nesses dentes. Cárie no incisivo central, que está ali a foto para mostrar qual que é o incisivo central, significa dificuldades de se colocar no ambiente. É a identidade que quer se firmar, independente e liberta, mas não sabe como. E a gente tem muitas cáries bem naquela idade, naquela transição da criança para o jovem, né? Qual é o meu lugar? Não sei me colocar. Quero a minha liberdade. Não é bem nessa fase que vem, né? Aqueles problemas, então vem as cáries junto. Bons incisivos centrais indicam que a pessoa está bem consigo e com sua realidade. Tem relação com a parte lateral das pernas, que ajudam no caminhar em frente, na vesícula, com problema indica paralisação na liberdade e revolta contra isso. Calcanhares indicam o eixo, o apoio no caminhar, o ponto de equilíbrio no andar, articulações. Sistema nervoso central e diafragma estão relacionados aí com o 3º e o 7º centro de força. Agora, os incisivos centrais desorganizados, antes eram os com cáries, agora os desorganizados, estão relacionados com dificuldades de apoio nos pés e marcha desritmada, como também é o sentimento de estar preso à família de uma forma desagradável ou sufocante. Esses dentes têm afinidade com os sisos. Muita informação, gente. Aqui a gente só vai dar uma pincelada, depois vocês peguem esse material, leem com atenção, peguem os seus dentinhos que estão estragadinhos, né, já com cárie, analisem, então, como você é
qual emoção, né, que gerou isso tudo nos seus dentinhos. Agora, os incisivos laterais, esses dentes têm uma intimidade muito grande com os incisivos centrais e com os sisos. Revelam como o indivíduo se posiciona socialmente, se está tranquilo quanto à sua projeção social ou se deseja sobressair-se mais, seja profissionalmente ou pessoalmente. Quando eles se apresentam proeminentes, revelam que a pessoa deseja, no seu íntimo, ser reconhecida por suas qualidades. Que lindo, gente, né? Que lindo a gente se conhecer. Eu me analisei tanto com esse estudo aqui, eu falei, meu Deus, que incrível, né? Eu sou isso tudo, eu fiz isso tudo para ter gerado esses dentes desse tipo aí. Então, esses dentes, eles estão relacionados também com o sistema respiratório e com os pulmões. Então, você, aluna aí, analisa, quando vem uma pessoa com problema de pulmão, vá nesses dentes e vê se bate, se está batendo aí. Então, mantém a identidade do indivíduo e suas verdades internas. Problemas nesses dentes indicam que a pessoa tem dificuldade de viver em solidão, pois são sociáveis. Podem sentir-se abandonados e acham que não conseguem viver sozinhos, né? Devem estar atentos aos seus pulmões e aos sentimentos de tristeza e insegurança. Devem cultivar a autoestima, a autoconfiança e a alegria. Os pulmões aí estão muito ligados com a tristeza e insegurança para a gente que estuda o MPC. Então, começar a juntar os dentes ali nos atendimentos é muito bom. Ah, tenho problema nisso. Então, me diz qual dente que está com probleminha aí, que já teve problema. Aí você casa as informações para você analisar aí também o seu paciente. Os caninos, gente, esses dentes estão relacionados com a afetividade, revelando a capacidade de amar-se e aos outros. Trabalham a agressividade e a irritação. A função física desses dentes é rasgar os alimentos, transmitindo a ideia de ação e de atuação. Normalmente são, por isso, dentes fortes e um pouco pontiagudos. Quando são muito proeminentes ou grandes, indicam agressividade, impaciência, irritabilidade, intolerância. Muitas pessoas, né, têm os caninos aí bem proeminentes, né, grandes. Então, agora você já sabe que essa pessoa aí, porque ela é impaciente, irritadíssima, né, intolerante. Essas pessoas devem cultivar mais os sentimentos de amor com as dificuldades alheias. Devem também estar atentos ao domínio para não passar dos seus próprios limites. Não sei se alguém que tem esse problema com esses seus dentinhos serem assim, mas enfim, agora você está se conhecendo, porque às vezes a gente não se conhece, mas baseado aqui nos dentes, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. Os órgãos ligados a esses dentes são o coração e o fígado, justamente os órgãos que mais assimilam a raiva, adoecendo-os. O amor é trabalho pelo coração e estimulado pelo fígado. Como a gente tem que ser do bem, como falou a Cláudia aí da vovó dela. Como a gente tem que ser do bem para que o nosso corpo, a nossa saúde vá bem, as emoções fiquem bem e através das emoções estarem bem, o nosso corpo vai trabalhar bem também. Então, os caninos saudáveis, eles indicam a capacidade de agir, de lutar diante da vida e das dificuldades, quando tem um canino saudável. Eles trabalham o sistema imunológico, a circulação, o timo e o sistema linfático também. Estão ligados também ao primeiro, terceiro e o quarto centros de força dos chakras. A falta deste dente vai acarretar dificuldades de iniciativa, de sair da inércia, de realização pessoal, como também de desenvolver os sentimentos de amor e fraternidade harmoniosamente. Estão conseguindo assimilar, gente? Estão conseguindo entender um pouquinho? Que como é um assunto novo, a mente da gente dá um nó, né? Dá um nó, assim. Estão conseguindo assimilar? Muita informação. Muita informação. Surpresa também, muita surpresa, né? Principalmente, né, Cláudia?
É, com certeza. É professora, né, Cláudia? Hã? Comendo para você que é professora, Pois é, exatamente. né? Mas é bom a gente aprender, né? Saber que existe isso também, saber que existe uma ciência que sabe disso, que já sabia disso, e agora trazer aí para a gente, para o nosso conhecimento. Com certeza. Significa que o nosso corpo, ele revela quem ele é, né? Todos os nossos órgãos. Tem muita coisa interessante que a gente vai estar vendo aí nesses próximos estudos também. Os primeiros pré-molares, esses dentes trabalham a capacidade de adaptação do indivíduo ao meio, a ação participativa, a integração social, a capacidade de desempenhar papéis na sociedade em que vive. Estes dentes ajudam a manter os limites da segurança sem se deixar invadir. Tem relação com os desejos e vontades. Quando eles apresentam problemas, é sinal de que existe falta de confiança em suas próprias qualidades com relação ao exterior. A pessoa não está sabendo como agir ou qual decisão tomar durante uma fase difícil da sua vida. O saudável é fazer um acordo com o exterior e os desejos e vontades, realizando aspirações e cumprindo os objetivos interiores e exteriores. Sempre, né, o saudável é fazer o acordo lá com o exterior, com o que a gente está vendo, com o que a gente está vivendo. Porque é essa percepção nossa do exterior, do que está acontecendo ao nosso redor, é essa percepção que nos leva aos traumas, que nos leva às emoções aprisionadas. É essa percepção do nosso exterior. É só a nossa percepção, gente, que transforma a nossa vida, transforma esse fato num trauma. É como uma história que eu já falei nas minhas lives, se não me engano, já falei, do mesmo assunto, com duas pessoas, cada uma interpreta de uma forma diferente. Então, o nosso interpretar, tipo, teve um trabalhinho numa sala de aula, onde os alunos tinham que fazer um trabalho e apresentar lá na frente. O menino foi lá, gaguejou, né? Todo mundo riu, criança é assim mesmo, todo mundo riu. Essa criança nunca mais quis apresentar nada na frente de ninguém, tinha medo de falar, tinha medo de se expor, né? Ficou ali aquela emoção, daquela percepção, tiraram sarro de mim, nossa, né? Que triste. No mesmo evento, teve a menininha que foi lá também, apresentou, deram risada dela, né? E ela falou, uau, nossa, me acharam engraçada, né? Acho que eu devo ser atriz e tal, né? Então, o mesmo evento interpretado de forma diferente. E assim nós fazemos com as nossas emoções. A gente vê um fato e interpreta da nossa forma, baseado no que nós temos no nosso interior. É como a história daqueles vendedores de calçado, né? Que eles foram para um lugar que ninguém usava. Uhum. Chegou lá na África para vender calçado, né? Chegou lá, a empresa enviou eles, né? Chegou lá, né, Marilé? Até esse, né? Chegou lá, ninguém calça calçado aqui, meu Deus, não vamos vender calçado aqui nunca. Aí ele voltou, né? Falou, chefe, lá não tem jeito de vender calçado, ninguém usa calçado lá. Aí o chefe mandou outra pessoa. A outra pessoa foi lá, voltou animadíssima. Ele falou, chefe do céu, ninguém usa calçado aqui, nós vamos vender muito calçado. Então, a nossa percepção diante de um fato é que faz acontecer as emoções, os traumas. Não é o fato em si. Não é o fato em si, mas é a nossa interpretação diante do fato. É qualquer fato na vida da gente, né? Sim, qualquer evento, né? Qualquer evento a gente faz uma tempestade num copo d'água aí. É muito engraçado. Muito engraçado o ser humano. Então, o saudável é fazer um acordo com o exterior e os desejos e a vontade, né? Realizando as aspirações e cumprindo os objetivos interiores e exteriores. Trabalhe o indivíduo com outras pessoas, ou trabalhar o indivíduo com outras pessoas, ou sentir-se bem com os outros e consigo mesmo.
Trabalha a conquista, a ambição, uma ambição saudável e a coragem. Esses dentes se relacionam com o sistema respiratório, pois fazem a troca do externo com o interno, promovendo a renovação. Então, gente, muita gente que tem problema no corpo físico, se for analisar, de repente, o dente, arrumando lá o dentinho, consertando lá alguma coisa do dente, é que vai resolver até o teu problema físico. Por isso que é bom a gente, para quem é terapeuta, para quem estuda isso, casar essas informações, que vai ser muito melhor de dar um diagnóstico aí para o seu cliente, analisando isso com as outras informações que você tem. A gente pode ter tanta informação do nosso cliente para poder ajudar, mas é muita informação. E muita informação também sobre nós mesmos aí. Agora, os pré-molares, esses dentes estão relacionados com o momento presente do indivíduo. Estão intimamente ligados à energia vital, ao estresse devido ao gasto exagerado desta energia ou à estagnação da mesma. Se o uso dessa energia é acelerado, leva ao cansaço, e esses dentes se ressentem, o dente se ressente, gente. Se a energia está estagnada por inércia, por exemplo, há uma intoxicação que pode levar a baixa de vitalidade e, consequentemente, a depressão, adoecendo os seus dentes. São considerados médicos da boca, porque organizam a saúde dos outros dentes. Olha que lindo! Trabalham o quantum de energia de todos os dentes, estão ligados ao sistema urinário e rins e ao aparelho excretor, os intestinos. Pessoas possessivas e muito apegadas, magoadas e ressentidas, que não expressam seus sentimentos e guardam energias negativas, apresentam problemas nestes dentes e nestes órgãos. Gente, vamos cuidar dos dentinhos, né? Quer dizer, da saúde emocional. O ideal é trabalhar o respeito a si mesmo e ao outro, sem invadir os limites alheios. No sentimento de possessividade existe a supremacia do ego, o poder pessoal aumentado, e esse estímulo negativo da personalidade pode favorecer problema nesses dentes. Então, gente, cada dente aqui tem uma emoção ligada. Cada dente, ele traz um problema por causa de uma maneira que a pessoa age. Da maneira que a gente tem de reagir diante dos fatos que acontecem na nossa vida. Então, por isso, como a Cláudia falou ali da vovó dela, gente, a gente precisa ter equilíbrio nas nossas emoções. Primeiro a gente precisa se conhecer. E depois aprender, né, com esses exemplos, o que a gente tem que fazer, então, para melhorar e melhorar. Para a gente ter... Eu acho que, né, tomar consciência das emoções, das nossas emoções diárias. A gente não presta atenção na emoção que a gente tem como predominante na vida da gente, né? E é fácil você tomar consciência dela, né? Uhum. E é fácil e não é, né? É um treino também. Mas como é importante você tomar consciência de quem você é, né? Das emoções que são frequentes na vida da gente, né? E depois que você consegue identificar cada uma delas, você consegue trabalhar elas, né? Como a Marta deu exemplo aqui outro dia, vocês lembram que ela falou assim que foi assistir um jogo lá com a irmã, estava todo mundo na adrenalina, né? Aí ela chegou em casa com o coração lá todo disparado, né? Daí, opa, né? Que isso, né? Que isso. Eu uma vez, eu estava conversando isso hoje com a Marilete, meu Deus, como eu tinha pensamentos negativos, demais. Aí eu comecei a acordar de manhã e já prestar atenção qual era o meu pensamento e já mudar isso. Falei, não, mas está errado, eu não posso pensar assim. Então, ter consciência. Será que você tem consciência de quais são os teus pensamentos, sentimentos e emoções? Quem aqui tem consciência? Diários, né, Marisete? Diários, né? Eles são diários. Sim, claro. Eles se repetem, né? Todos os dias eles se repetem. Sim, são repetitivos. 95% do que a gente pensa
é sempre a mesma coisa. Ou não tenho, ou não posso, ou não faço, não consigo, ou meu relacionamento, ou meu filho, né? Vocês conseguem, gente, identificar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos? Quem aqui já consegue se ver pegando, se ver pensando, ou se ver com essa raiva, ou se ver com esse rancor, ou com esse Eu já. ódio? Hã? Eu já. Já, olha, que bom. Eu Também, né? tento me policiar, né? 2 anos de pílula do conhecimento, né, Carmen? 2 anos que a gente está de live aí toda semana, né? 2 lives por semana, deu para aprender bastante coisa, né, Carmen? A Carmen, Eu aprendi. uma das nossas meninas da pílula. Mas alguém mais aí, Alice, Cláudia, a Eliana, a Andréa, vocês conseguem identificar as suas emoções, algumas emoções suas do dia a dia? Eliana, Eu consigo, sim, consigo e tento me policiar algumas vezes para me controlar. Uhum. Eu também. Também já tenho essa prática há um tempo. Quando vem, eu falo comigo mesmo, Cláudia, olhe, isso não, pode ser assim não, vamos lá, vamos mudar. Isso é uma coisa que eu já tenho um tempo já que eu venho fazendo isso e a gente surte efeito. Interessante é que já aconteceu assim de ter momentos de ficar triste, angustiado, ou então muito preocupada, e eu volto, trabalho comigo, não é assim que vai dar tudo certo, que nada, vamos, não. E aí, vamos, Cláudia, acorde para a vida. E aí, depois, 10, 15 minutos depois, eu me paro e digo assim, olha só, eu já não estou sentindo mais a mesma sensação que eu estava sentindo e não estou mais com aquele pensamento, sabe? Ali me oprimindo, né? Porque é uma opressão, na realidade. Verdade. E a Eliana? Consegue? Eu já tive bastante pensamento negativo. Hoje me policio bastante. Que bom, que bom. A Eliana, você trabalha com o que, Eliana? Ultimamente, eu estou trabalhando com vendas e eu trabalho na faculdade também. Sou tutora na faculdade. Que bonito. Que bonito. Quem mais que está aí, gente? Eu estou vendo a Carmen, a minha irmã, a Cláudia, a Eliana, a Andréa está aí, né, Andréa? Andréa, você está aí? Tem mais alguém aí que eu não consigo ver aqui? Tem mais alguém aí que gostaria de falar alguma coisa? Não? Tá bom, então. Bora lá, então, porque eu acho que eu já vou encerrar, porque para não deixar a aula extensa, para não cansar também, para a gente absorver, porque tem muita informação. Então, para a gente não perder muita coisa, né? Porque poucas de vocês vão rever esse trabalho, as aulas. Então, o máximo que a gente puder aprender aqui sobre, né, o assunto durante aqui esse tempo, então vai ser muito, muito importante. Eu vou falar só mais sobre o primeiro molar aqui, sobre o molar, né? E depois a gente vai... esse estudo vou ter que dividir em 2, porque ele é bem extenso. A Raquel está terminando de editar, por causa do problema que deu naquele vídeo, né? Ela está editando ainda, ela teve que juntar, ela estava com muito trabalho lá, então, amanhã ela vai pôr o vídeo da aula passada no nosso grupo. E daí, esse material aqui eu vou liberar, quando a gente terminar, na próxima segunda, eu libero ele todo, tá bom? Pode ser assim? Pode sim. Ok. Pode? Sim. Então, tá. Então, estes dentes, eles trabalham a questão da comunicação, a expressão verbal, a escrita, a fala, a linguagem adequada e coerente com o pensamento e a criatividade, a capacidade de concentração, a percepção. Estimula o desenvolvimento da personalidade e conserva a autenticidade do indivíduo. São dentes importantes para o crescimento físico e a saúde emocional, gente, e psíquica, molar, tá? São muito importantes para o crescimento físico e a saúde emocional e psíquica. São fundamentais no aspecto comportamental. Quando a personalidade não pode se revelar e a pessoa vive sobre tensão de ser o que não é, muitas vezes usando máscara ou reprimindo seus impulsos criativos.
Esses dentes apresentam graves problemas. Então, quando a personalidade não pode se revelar e a pessoa vive sob tensão de ser quem não é, muitas vezes usando máscaras ou reprimindo seus impulsos criativos, estes dentes apresentam graves problemas. Extrair o primeiro molar cria bloqueios nesta área. Vocês viram, gente, o problema de extrair os dentes? Olha, extrair esse dente cria bloqueio nessas áreas aí da criatividade. Muita gente não tem, né, os molares aí. A grafia está também ligada a eles, assim como a letra, que deve ser o toque pessoal de cada um. Obrigar uma pessoa a fazer a letra diferente do que se quer criará problemas nestes dentes. Lembra o tempo das caligrafias? Hoje usa ainda, Cláudia, será? Usa, mas é de uma forma bem mais diferente, bem mais lúdica, né? Agora, eu sou uma professora que sempre... Isso aqui, você falando isso aqui, eu digo, ai, meu pai, porque eu sempre trabalhei essa questão da letra, né? É uma das coisas que a gente trabalha muito no Fundamental 1, que é a turma que eu pego. A questão da letrinha e tudo. Vamos lá, vamos melhorar essa letrinha, vamos ver, não sei o quê. Tadinhos, né? Tadinhos. É. Que Eu fiz muito. Cada um tem o seu próprio toque, né? Cada um é único, um vai ter letra bonita, outro feia, outro torta, outro redondinha, porque é a personalidade mesmo dele, né? É, exatamente. Deve ser difícil ser professora, né? Mas eu amo, eu amo. É legal. Então, obrigar uma pessoa a fazer letra diferente do que se quer, né? Criará problema nos dentes. Deve-se manter a saúde da personalidade, equilibrando a expressão própria com os limites externos e a educação. Procurar ser espontâneo, estimular a criatividade através de pinturas, artes em geral, né? E escrita, fala, canto, decoração, música, cultivar o bom humor. Esse é o jeito próprio de agir, falar e expressar-se. Esses dentes, eles estão ligados até à tireoide e ao quinto centro da força, que é o chakra laríngeo. Olha só, que interessante, meu Deus. Como nós somos, gente. A gente é tudo interligado, né? Tudo interligado, nosso corpo é todo interligado. Nada, Oi, Cláudia. nada é solto, tudo é interligado. Tudo com a conexão. Cada dente ligado a um órgão do corpo, cada dente ligado a uma emoção. E assim, seguindo. Por isso que a gente perece tanto, né? Porque, gente, se a gente soubesse disso quando a gente era pequenininho, né? Quanta coisa ia mudar na nossa vida. Pastor, então me diga uma coisa. Quem extraiu todos os dentes, superior e inferior? Então, coitado, né? Tá com toda essa problemática aí, tem que ser tratado, né? Tudo, muito problema, né? Acontece na vida do ser humano, nos órgãos, porque eles não foram feitos para tirar. Eles foram feitos para ser tirados? Não, eles foram feitos para estarem aí. Então, por isso que eu estou pensando assim, meu Deus, os dentes permanentes deveriam ser igual fio de cabelo, então na unha. Caiu, nasce novamente. Caiu, nasce. Eu pensava assim, poxa vida, mas agora tem sentido, né? Eles não foram feitos para estar tirando. Tirando da boca. E antigamente, como se tiravam os dentes, meu Deus. Meu pai... Você vê, Marisete? Hã? Eu acompanhei o pai esses dias, né? Porque o pai queria melhorar o sorriso dele, enfim, né? E a gente consultou vários profissionais porque era um valor bem expressivo, né? E assim, a maioria deles, menos um, queria tirar todos os dentes do meu pai.
Não acredito, não E é época de... a gente foi num japonês. E ele falou assim, seu Pedro, a gente não tira o que Deus fez, porque ele fez tudo perfeito. A gente pode melhorar esses dentes do senhor e o senhor não vai tirar nenhum deles e a gente só vai fazer correções que vão ficar perfeitos. Marisete, não ficou? Ficou lindo. Meu pai ficou com o sorriso de um menino. Todos os dentinhos arrumadinhos. Era o sonho dele. Gente, ele tinha quase todos os dentes ainda naturais. Ele teve que fazer poucos implantes. E aquele dentista deixou perfeito. E foi o único dentista que falou que a gente não mexe no que Deus fez. Que ninguém faz perfeito como Deus. Claro que ele não tinha toda essa informação aí que a gente está tendo hoje, mas ele tinha uma visão correta e ele fez a coisa certa, ele não tirou. Ele arrumou, ele tinha técnicas para arrumar o que o pai tinha. Nossa, e o pai realmente ficou com um sorriso assim, e olha, o pai tem 80 anos e queria arrumar o sorriso dele. Então, assim, foi muito legal o que aconteceu. E muito importante a gente ter encontrado esse profissional. Difícil, né? É muito legal, né? Que bom que existe. Isso veio um japonês, né? Então já traz uma cultura, porque eu acho que até isso é um pouco cultural, né? Acho que esse arrancar dente aí até é um pouco cultural ali do nosso país. Porque eu acho que antigamente, para não doer. Se o dente doía, se ia no dentista, era arrancar. E isso aconteceu comigo. Tu também, Carmen? Uhum. Dentes meus mesmo tenho pouco, tenho prótese. Sério, Carmen? Uhum. Tenho todos, eu só tenho esse aqui, acho que é. Eu tenho 2 que eu quebrei, que é bem por causa dessas coisas aí, que a gente leu aí. Mas os outros são todos naturais, graças a Deus, né, Marilete? Você também, né? Tem uma outra dente, né? Mas glória a Deus. E vocês, alguém mais aí teve mais problema nos dentinhos? Ou tem os... A Eliana tem uns dentinhos bonitos aí que eu tô vendo. São seus, né, Eliana? Sim, pastor. Interessante, né? E a Alice, tem todos os dentinhos são seus? Porque ela não tem nenhuma cárie, né? Nunca teve? né, Alice? Então, tá. E a Andréa tá aí? Andréa, quer falar alguma coisinha dos seus dentinhos ou não? Tá tudo bem? Andréa, se você está querendo falar, acho que o teu microfone está mutado aí. Acho que está mutado o microfone dela. Mas, enfim, gente, então, para hoje vamos terminar, que já estamos com 1h10. E aí vamos continuar com esse assunto, vamos terminar ele na segunda. Depois, na próxima quarta, eu quero trazer para vocês o que é que o formato do seu corpo fala, né? Se você é quadradinho, se você é cinturadinho, se você é um fofinho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois, claro, cada assunto, cada aula vamos ter um assunto diferente. A não ser que eu veja que o assunto merece 2 aulas como esse, daí a gente fala. Porque como são 32 dentes, né? Então, tem muita coisa para falar. Tá bom, então? Então, amanhã vai estar liberada a aula de quarta. Essa aula aqui já vai estar liberada, provavelmente no sábado, a Raquel, na segunda de manhã já vai estar liberada essa aula, esse material vocês vão receber na segunda, depois da aula. Tá bom, gente? Tá bom. Pastora, Fala, primeira aula, recebeu o vídeo, mas não recebeu o material, não foi? Ficou faltando da primeira aula, não foi? Não, tá lá. Já tá lá, tá da lá, primeira aula? sim. Da primeira, tá lá no grupo tá lá. Tá, Jó, desculpe aí. Você está falando não da aula dos partos, que foi a segunda, a primeira? Era a primeira aula da Tá segunda-feira. lá. Pronto. Sabe o quê? De repente, porque você entrou depois, então, eu vou mandar, então, para você, que de repente você entrou depois, que foi colocado, então não aparece no seu WhatsApp. Tá Vou certo. enviar para você, então.
Tá bom, muito obrigada. Ok, então, vamos orar então para encerrarmos agora esse estudo, essa aula, para agradecer a Deus por estar trazendo esse conhecimento para nós, para que a gente possa cada dia aprender mais, ter mais conhecimento, e assim a gente ser liberado dessas emoções que estão aí presas em nós, termos uma vida, né, como teve a vovó da Cláudia aí, né, a gente tem ali um testemunho de que é possível a gente viver. Ela era muito doentinha, Cláudia, ou não? Não, pastora, não. Uma saúde boa, muito boa. Uma pessoa boa. É tanto que ela não tinha nada. A única coisa que causou a morte dela foi uma queda. Ela está dentro de casa e caiu. Caiu, quebrou o fêmur. Naquela pandemia, ela ficou internada. No que ficou internada, ela pegou a Covid, pronto. Aí, cada idade complicou, pronto, ficou lá. Mas ela não tinha pressão alta, ela não tinha problema de diabetes, não tinha nada. Uma saúde, assim, maravilhosa. Era uma pessoa assim, muito apegada a Deus, sabe? Muito mesmo, muito. Muito apegada dela, tinha uma intimidade, que eu acho que isso é uma coisa boa, né? Uma pessoa assim. Na realidade, tudo ajuda, né? Tudo ajuda, era um exemplo. Se ela tivesse com jovens, ela estava ali se envolvendo. Se ela tivesse com senhoras, ela estava ali se envolvendo. Um exemplo de vida mesmo. Que lindo. Ela conseguiu lidar com as suas emoções, porque uma pessoa saber que o seu parceiro está aí, de repente, né, tendo umas outras pessoas, deve ser muito difícil, mas ela soube lidar com isso tudo. E é difícil para nós, seres humanos, de repente, até, ela pode ter tido também uma infância saudável, uma mãe amorosa também, não sei como foi tudo. Cara, tem toda uma história, não dá para a gente agora querer se igualar ali a vovó da Claudinha, porque nós tivemos a nossa história. Mas então a importância da gente ter esse conhecimento, então identificar, começar de agora em diante, como vocês já estão, mais ainda prestar atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos, e saber lidar com eles, saber entender, né, e saber que tem uma vida melhor, mas você precisa fazer algo. Precisamos fazer algo a esse respeito, ter equilíbrio, respirar fundo na hora de responder, de brigar e tudo mais, e assim a gente vai seguindo o nosso caminho em direção a aquela vida plena, agradável, saudável, que a Bíblia tanto nos promete. Ok? Vamos orar então? Pai querido, Pai amado, no poder do nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para agradecer por essa preciosa oportunidade que o Senhor nos deu de nos conhecer. Olha, meninas tão preciosas aqui, Senhor, nós estamos nos conhecendo, um grupo novo, Senhor, quero Te agradecer por essas meninas, obrigado por esse estudo, obrigado pela nossa mente, ensina-nos cada dia mais a entender as nossas emoções para ter a vida boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. 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 Nos vemos, então, na segunda-feira. Eliana, obrigada, Marilete, Cláudia, a Carmen e a Alice, que está aí também, a Andréa também, que está aí. Tem mais alguém que eu não consigo identificar aqui quem que é, mas que o Senhor Deus vos abençoe grandemente. E nos vemos na segunda-feira. A gente não perca a próxima aula para a gente concluir esse estudo dos dentinhos, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, tchau, gente. Tchau. Tá. Tchau, tchau.